Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 7 de What If, o episódio O que aconteceria se a Hela encontrasse os 10 anéis. Foi um episódio interessante, não foi um dos melhores, eu não curti muito, achei um episódio muito genérico, com aquela mesma história, né, de uma personagem que é vilã e aí ela tem que passar por dificuldades, aprendizados para se tornar uma grande heroína e nesse universo se tornar provavelmente a pessoa mais poderosa do universo. Uma história bem genérica, mas foi um episódio interessante pelas questões dos 10 Anéis. Né? Eu acho os 10 Anéis uma questão muito interessante, porque a gente viu muito pouco dos 10 Anéis ainda no UCM. Né? A gente viu só os 10 Anéis literalmente em Shang-Chi. Apenas no filme do Shang-Chi. Tivemos um Mandarim Homem de Ferro 3, um Mandarim fake, mas que foi horrível, né? Aquela organização dos 10 Anéis. E nunca a gente teve uma coisa muito concreta. E nesse episódio finalmente tivemos, né? Algo relacionado aos 10 Anéis de novo. Eu achei até que teria mais. Tá, eu tava esperando mais, inclusive, sobre os 10 Anéis. Já eu falo mais disso quando for focar em falar sobre o Wen-Wu. Não me agradou muito esse episódio, porque eu tava esperando 10 Anéis e teve muito pouco dos 10 Anéis, né? Tudo bem, o foco realmente era da Hela, mas eu tava esperando um pouquinho mais dos 10 Anéis, cara. E assim, esse episódio é um episódio ambientalizado, bem fazendo referência a Thor 1, né, aquele primeiro filme do Thor. E a gente vê, né, as guerras que o Odin lutou ali com a Hela, muito maneiro. Aquela mesma história que a gente já foi contado pra gente lá em Thor Ragnarok, né, essa história de que a Hela foi uma guerrilheira ali há mais de 1000 anos ao lado de Odin, que ela utilizou primeiro o Mjolnir, e a gente realmente vê ela utilizando o Mjolnir. Mas o que eu achei mais interessante desse episódio foi a história de What If, né, o que aconteceria. Por quê? Foi uma história totalmente feita de referência em Thor 1. Ao invés do Thor, né, ser expurgado para a Terra, para ele ter aprendizado, para ele se tornar mais humilde e aí sim ter direito novamente de levantar o Mjolnir, não, foi a Hela. E não foi com o Mjolnir, foi com o seu capacete, cara. Muito interessante isso, porque era uma parada que nunca tinha sido pelo menos falada também no UCM, que o capacete da Hela também tinha os mesmos poderes que o Mjolnir tinha pro Thor, né? Tem pro Thor, né? Que ele tem o Mjolnir de volta. Tem pro Thor, né? Esse mesmo poder de liderança, humildade, ter os mesmos critérios que o Mjolnir tem pro Thor, o capacete da Hela tem pra ela, né? E que referências fizeram ao episódio, né? Primeiro, o Mjolnir sendo destruído por Odin. Lógico, foi pura referência a Thor Ragnarok, porque a Hela destruiu o Mjolnir do Thor, mas não tem sentido nenhum. Sentido nenhum, né? Não fez sentido nenhum. Isso inclusive que entra na questão do capacete, porque ele tinha que expurgar ela de alguma forma e alguma coisa tinha que punir ela, que no caso era o capacete. No caso do Thor foi o Mjolnir e no caso da Hela também poderia ser o Mjolnir, porque o Mjolnir pode ser usado do mesmo tipo, entende? Ele poderia ter punido ela com o Mjolnir do mesmo tipo. Não tem sentido o Odin ter parado o Mjolnir, destruído ele e mandado ela de volta pra Terra com o capacete sendo o critério pra ela voltar a ter os poderes dela. Não fez sentido. Eu acho que era realmente só pra fazer uma referência ao Mjolnir quebrado que a Hela destruiu do Thor em Thor Ragnarok, mas foi uma referência que a gente notou. Outra referência, inclusive, é quando a Hela tá tentando levantar o seu capacete lá na chuva, que é total referência também a Thor 1, porque quando ele tá tentando levantar o Mjolnir também tá chovendo e tal, no meio de um tipo de deserto, né? Lógico, não é no mesmo local, porque aqui ela tá num ambiente lá na Ásia, né? Lá de Wen-Wu e tal, os 10 Anéis, e o Thor tava nos Estados Unidos, né? Então foi só um cameo, uma referência, cara. E chegamos ao Wen-Wu, né? Vimos o Wen-Wu ali com bastante propriedade no comecinho do episódio, principalmente, mostrando ele com os 10 Anéis, com a sua tropa. E realmente, né? Isso aqui, pra você que não sabe, é no passado, tá? Quando o Wen-Wu era ainda um guerrilheiro dos 10 Anéis, ele ainda não tem o Shang-Chi e provavelmente ele nem vai conhecer a Li, né? Que é a mãe do Shang-Chi, a Yang Li, que é aquela moça que brinca, ó, que mexe com as folhas, o vento, lá naquele vale que a gente inclusive viu nesse episódio também. Provavelmente o Wen-Wu nunca conheceu ela nesse universo, nem vai conhecer, e não vai existir Shang-Chi nesse universo, né? Porque se ele não conhecer a Li, ele não tem como conhecer, não tem como ele
ter o Shang-Chi, né? Porque no final do episódio a gente vê que ele se uniu a Hela e agora os dois estão lutando aí pelos cosmos, pela galáxia, pra lutar com a liberdade dos povos. Principalmente no final lá com o Thanos, né? Depois eu falo disso. Mas eu tava esperando muito mais de 10 Anéis desse episódio. Tava esperando muito mais de um Wen-Wu pra esse episódio. A gente só viu um Wen-Wu bobão nesse episódio que ficou apaixonado pela Hela e queria mostrar pra ela as coisas do seu reino e não mostrou nada porque a Hela fugiu. E ele só volta pro final do episódio pra lutar contra o Odin. E aí? Não teve importância nenhuma. Cara, os caras não mostram os 10 Anéis no CM. Raramente os 10 Anéis são mostrados. Inclusive, atualmente no CM, a gente tá com aquela incógnita que os 10 Anéis estavam brilhando pra algum lugar no espaço e a gente não sabe o que é aquilo. A gente tentou fazer a ligação com Eternos, não tem ligação com Eternos. Capitã Marvel 2 não explicou, nem se preocupou em explicar isso, né? A Capitã Marvel que falou que ia atrás disso, em Capitã Marvel 2 não explicou nada disso. Então os 10 Anéis ainda é uma incógnita gigante, uma das maiores incógnitas do CM atualmente, e não falaram nada de 10 Anéis nesse episódio, sabe? Eu acho que os caras poderiam ter focado um pouquinho mais disso, sabe? Poderia ter falado um pouco mais disso, mostrado um pouco mais do Wen-Wu, sabe? Do reino dos 10 Anéis, poderia, entende? E cara, a Hela é a história genérica, né? Pô, ela foi expurgada ali pelo pai e ela se encontra naquele vale lá, é treinada para ter o seu pro seu espírito livre e poder lutar sem depender dos seus poderes contra o seu pai, sabe? Uma história bem clichêzona, mas também foi interessante, né? Vamos pensar pelo lado bom. Foi interessante a gente ver o vale ali de novo, os guerreiros, o dragão, né? A própria mãe do Shang-Chi ainda viva, né? E com certeza vai continuar viva, porque ela não vai conhecer o Wen-Wu e o Shang-Chi não vai existir, né? E, cara, uma coisa que me pegou muito nesse episódio foi uma parte ali que o Randall, quando a Hela tá nesse vale e o Randall não tá mais vendo a Hela, né, com o seu olho e tal, não tá mais conseguindo encontrar ela na Terra, porque ela tá naquele vale que é secreto, ele cita os 10 Anéis pro Odin. E o Odin fala que fica surpreso, né? Mas mostra que já sabia dos 10 Anéis ali e que é uma coisa muito poderosa pra Midgard, pra Terra. Ou seja, mostra pra gente que o Randall e o Odin já sabiam da existência dos 10 Anéis e eles sabiam quão poderoso é os 10 Anéis. Será que isso também aconteceu no nosso universo? No universo principal? E aí você fala, não, porque a Hela nunca foi expurgada. Ok, tudo bem. Mas a existência dos 10 Anéis e a utilização dos 10 Anéis já estava sendo usado há muito tempo lá na guerra com o Wen-Wu. Então, é muito provável que o Randall já tenha visto os 10 Anéis. É muito provável que o Odin já tenha até se encontrado com os 10 Anéis. E isso nunca foi citado. Cara, 10 Anéis é uma coisa muito poderosa que nós temos aí no CM. Por isso que eu queria muito que eles tivessem focado mais nisso nesse episódio. E a gente tem um foco maior em 10 Anéis no CM. Porque é muito poderoso. Os 10 Anéis é uma parada muito poderosa. E, cara, o Odin, provavelmente no nosso universo principal, sabia dos 10 Anéis e nem se preocupou, por exemplo, em ter na sua coleção. Ele tinha uma manopla fake do Thanos, mas ele tinha uma manopla com as joias do infinito na coleção dele. Por que ele nunca se preocupou com os 10 Anéis? Isso é uma parada que ficou martelando a minha cabeça durante o episódio, cara. E a gente vê ali no final aquela luta final. A luta final, inclusive, foi muito maneira, tá? Gostei da luta final. Lembrou até um pouco o Shang-Chi contra o Wen-Wu, né? Na luta final lá do filme do Shang-Chi, né? Mas foi uma luta muito interessante. A gente vê a Hela usando as suas artes marciais ali sem os seus poderes. Interessante. E a gente vê que ela se torna humilde, entende seu poder e volta a ter o poder do capacete e se torna a Hela Prime. O que foi aquilo? A Hela do Ano Novo, né? A Hela ficou totalmente branca, prateada. O que foi isso? Que poder é esse? Não dá pra gente explicar, não dá pra gente entender. Porque quando Thor encontrou o seu poder, a sua humildade tudo e teve de novo o Mjolnir ao seu poder, ele não ficou assim. Ele ficou com traje de Thor normal, né? Ele não ficou o Thor Prime. Mas pode ser por causa das artes marciais que ela aprendeu lá no Vale Secreto. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas se tornou a Hela Prime. E o que eu estou sentindo com o What If? Não só com essa segunda temporada, mas também com a primeira.
Na primeira a gente ainda teve o episódio do Doutor Estranho Sombrio, que foi apresentado pra gente um universo onde temos um herói, um grande herói que vira um grande vilão, né? Mas o que eu estou sentindo com esse What If, galera? Que a Marvel está se preocupando em mostrar diversos universos, onde a gente tem diversos super-heróis muito fodas, super-heróis que são praticamente imbatíveis e que vão ter que lutar com alguma coisa que vai ter que juntar todo mundo e eles vão tomar um pau para poder derrotar alguma coisa. Entende? Isso que eu estou sentindo. Que todo o What If, todo episódio, a gente tá vendo só um personagem muito foda. A gente não tá vendo uma história onde acabe em derrota, onde acabe em alguma coisa desse tipo. A gente tá vendo construções de personagens muito poderosos e que se alguém esbarrar com eles no multiverso, não tem como bater, não tem como deter, porque são personagens muito fortes e heróis, né? O que eles vão utilizar, essa rapaziada? Qual vai ser o vilão final? Será que vai ser o Doutor Estranho Sombrio contra todo mundo? Por que eles fariam isso? Doutor Estranho Sombrio já virou um super-herói, por que ele voltaria a ser um vilão? Não faz sentido, entende? É isso que eu estou sentindo. Não está fazendo sentido e tá tudo só virando super-heróis muito poderosos e que se um dia a gente ter algum filme no CM de multiverso e eles aparecerem, eles vão conseguir acabar com uma guerra. Porra, essa Hela mata o Thanos fácil, entende? A Kahori do episódio passado, junto com essa Hela, porra, acaba o ultimato. Não existe, sabe? Ainda mais que o Thanos de todos os outros universos é nerfado, então o que tá rolando? Por que existe o What If? É só pra criar personagens de multiverso muito poderosos? Não estou entendendo a ideia de What If. Comenta aqui o que vocês acharam, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.